Olá, gente! Bem-vindos à nossa apresentação. Ela vai tratar o tópico da transmissão linguística irregular no português do Brasil. Bem, os primeiros portugueses adotaram o uso de uma sorte de dialeto comum que os indígenas empregavam, graças a que a maioria das línguas dos falantes dessa área compartilhavam um tronco tupi. Essa língua franca foi chamada de língua geral da costa brasileira ou língua geral. Então, desse modo, pode-se perceber que o termo língua geral recobre uma diversidade de situações linguísticas. A primeira é a koiné, empregada na comunicação entre as tribos de língua de tronco tupi da costa brasileira. A segunda, a sua versão como língua franca, usada no intercurso dos colonizadores portugueses e os indígenas. A terceira, a versão nativizada, predominante nos núcleos da população mestiça que se estabeleceram no período inicial da colonização. Também temos a quarta, a versão gramaticalizada pelos jesuítas sob um modelo do português e utilizada largamente na catequese até de tribos de língua não tupi, chamados por estes tapuais, que significa bárbaro em tupi. Finalmente, temos a quinta, língua franca de base tupi, utilizada como língua segunda por tribos de língua não tupi, podendo também, nesses casos, ocorrer a sua nativização. Agora, seguem alguns conceitos básicos importantes para a nossa apresentação. Primeiro temos norma culta. A norma culta é constituída pelos padrões de comportamento linguístico dos cidadãos brasileiros, que têm formação escolar, atendimento médico e hospitalar e acesso a todos os espaços da cidadania. E também é tributária, enquanto norma linguística, dos modelos transmitidos ao longo dos séculos no meio da elite colonial e do império. Logo, temos a norma popular, que se define pelos padrões de comportamento linguístico da grande maioria da população, alijada de seus direitos elementares e mantida na exclusão e na vastardia social. Na medida em que grande parte de seus antepassados eram persas, o que significa que eram seres humanos reduzidos à condição de coisa para o usufruto de seus senhores, deve-se pensar que esses falares se formaram no grande cadinho que fundiu, na fornalha da escravidão em massa, as etnias autóctones e as etnias africanas na forma do colonizador europeu. Desse jeito, se é uma variedade da língua do colonizador que se impõe na fala dos segmentos sociais aí formados, não se pode deixar de perceber as marcas de sua aquisição precária e de sua nativização mestiça. Também temos a língua crioula, que é uma linguagem natural que se desenvolve a partir da simplificação e mistura de diferentes línguas em uma nova, em um período de tempo bastante breve. Como qualquer língua, se caracteriza por um sistema consistente de gramática, possui um grande vocabulário estável e é adquirido pelas crianças como língua nativa. Finalmente, temos o patois, palavra de origem francesa que designa falar essencialmente oral, praticado em uma ou umas localidades, principalmente rurais. Historicamente, a palavra foi usada pejorativamente para desqualificar uma língua sem literatura e rebaixá-la à categoria de dialeto ou algo similar. Bem, agora vamos dar para vocês uma pequena contextualização histórica. Nesse quadro, vocês estão vendo dados da população do Brasil por etnia em 1583. Podem ver também que, no final do século XVI, os brancos portugueses são cerca de 40% da população integrada na sociedade colonial.
enquanto os restantes 60% são entre negros e índios. Os índios são mais representativos nas regiões laterais da colônia, na época, ou seja, São Vicente, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A presença de portugueses e seus escravos africanos estão principalmente nos centros econômicos mais dinâmicos e progressistas, ou seja, Pernambuco e Bahia. Os colonizadores brancos constituíam a metade da população na Bahia, sede do governo geral, e 40% em Pernambuco. Já os escravos africanos somavam quase 20% da população baiana e constituíam a metade da população em Pernambuco. Essa proporção iria aumentar muito ainda no século XVI, ou já seria mesmo bem maior, pois há os que estimam uma importação de escravos até o ano 1600, na ordem de 100 mil pessoas, situação que iria se acentuar no século XVII, com a venda de 600 mil escravos africanos para o Brasil. O advento do ciclo das minas no século XVIII intensificou o tráfico negreiro, aumentando o número de africanos na composição étnica brasileira. Entretanto, o segmento que mais cresceu nesse período foi o de colonizadores portugueses, atraídos para o Brasil pela riqueza do ouro. Agora, nesse segundo quadro, estão apresentados dados do censo realizado em 1798. Os colonizadores constituem quase 30% da população, enquanto os escravos seriam quase a metade total de habitantes da colônia. O número de mestiços cresce também pela maior presença de escravos brancos. Colonizadores brancos. Transmissão linguística regular. O principal parâmetro histórico para a contextualização das mudanças linguísticas do português brasileiro é o contato dos colonizadores portugueses com milhões de falantes de mais de 1.000 línguas indígenas autóctonas e de 200 línguas de cerca de 4 milhões de africanos trazidos para o país como escravos. O processo de transmissão linguística regular foi desencadeado pela aquisição precária do português pelos escravos e pelos índios integrados na sociedade, e a nativização desse modelo defectivo de português como segunda língua nas gerações seguintes de seus descendentes endógamos e mestiços. A miscigenação e a integração social dos escravos ou ex-escravos são os fatores que promovem a assimilação dos padrões linguísticos por parte dos dominados e introduzem na fala das camadas médias e altas de estruturas criadas por mudanças ocorridas nos estratos mais baixos. Esse processo de transmissão linguística regular vai se caracterizar fundamentalmente pela simplificação e eliminação de certas estruturas gramaticais, como aumento na frequência de uso das formas não marcadas e a generalização paradigmática. O tipo leve estaria na base da conformação das variedades populares do português brasileiro e seria evidente pela ampla variação no emprego das regras de concordância nominal e verbal, mas não se restringe a isso. Os processos de variação induzidos pela interação entre línguas apresentam resultados diferentes nas distintas normas linguísticas que marcam a realidade da língua no Brasil hoje. Em aspectos importantes da morfossintaxe, como o paradigma da flexão verbal, a criticização, o parâmetro do sujeito nulo e o movimento na formação das orações interrogativas, o português europeu conserva as características assentes entre as línguas românicas, enquanto o português brasileiro exhibe mudanças que afetam esses parâmetros em função de valores não marcados e que são típicos dos processos de criolização.
Por exemplo, o próclise dos pronomes oblíquos no português brasileiro versus ênclise no português europeu. Me diga uma coisa versus diga-me uma coisa. O gerúndio é usado no português brasileiro, enquanto o português europeu usa infinitivo precedido da preposição a. Vocês estão fazendo o mesmo versus vocês estão a fazer o mesmo. E o uso diferenciado das formas dos pronomes sujeito e complemento no português europeu, enquanto no português brasileiro a forma do complemento indireto vai na função de sujeito. Isso é para eu fazer versus isso é para mim fazer. Vamos para a comparação com a língua jamaicana. O patuá jamaicano ou crioulo jamaicano é uma língua crioula de origem inglesa com influência da África Ocidental, falada principalmente na Jamaica e entre a diáspora jamaicana como língua nativa. Este foi desenvolvido no século XVII, quando os escravos da África foram expostos a aprender os dialetos inglês falados pelos seus proprietários, como por exemplo o inglês britânico, escocês e também o inverno inglês, que chegou à Jamaica devido à influência de Oliver Cromwell. Ele aumentou a população branca da ilha por meio do envio de criados e prisioneiros capturados em batalhas com os irlandeses e escoceses. As doenças tropicais mantiveram o número de brancos por baixo de 10.000 até ao redor de 1740. A população branca aumentou através da migração da Grã-Bretanha a 80.000 na década de 1780. No início do século XVIII, o número de escravos na Jamaica não excedia os 45.000, mas essa população aumentou ao redor de 75.000 em 1730 e passou a marcar de 100.000 na década de 1740. Em 1778, a população de escravos negros superava os 200.000 e em 1800 tinha aumentado mais de 300.000. Os escravos da colônia cederam em número aos cidadãos brancos numa proporção de 20:1 para 1800. Isso foi um fator fundamental para o processo que levou à perpetuação do crioulo ou patuá falado na Jamaica. Em relação à pronúncia e ao vocabulário, o patuá jamaicano é significativamente diferente do inglês, apesar do uso de palavras ou derivados nessa língua, mas o sistema de escrita tem semelhanças com o alfabeto anglo-saxão. O patuá jamaicano contém muitos empréstimos, principalmente de origem africana, mas também de origem inglesa. Conclusão. Depois de nossa pesquisa, podemos concluir que a transmissão linguística regular em ambos os casos foi um processo complexo e problemático que deve ser questionado. Também podemos ver que esta transmissão irregular está presente em nossa aquisição da língua portuguesa como estudantes, já que ao longo da nossa formação se tem apresentado uma grande variedade de sotaques, onde nossa escolha vai contribuir, por exemplo, nas manifestações fonéticas e de vocabulário, com as quais nos apresentamos ao mundo. Aquelas aquisições têm sido influenciadas pelas comunidades onde surgiram as variantes linguísticas, como Portugal, com influência majoritariamente branca, ou Brasil, com influências mais africanas e indígenas. E desse jeito irão mudando as influências culturais segundo a localidade que a pessoa escolha como referente para a sua aquisição de sotaque. Então, a transmissão linguística regular vai ser um fenômeno social que acontece quando se adquire qualquer língua diferente à materna e produz uma modificação nas expressões próprias da língua. É isso, gente. E agora, para refletir, temos duas perguntas. A primeira é: tendo a aquisição de seu próprio sotaque em conta, pode relacionar esse processo com o que foi exposto sobre o comportamento irregular da transmissão linguística? E a nossa segunda pergunta é: na sua opinião, quais foram os pontos mais influentes que deram passo ao uso habitual do patuá na Jamaica?
Tá, então, agora vocês podem ler a nossa bibliografia e gostaríamos de agradecer para vocês pela sua atenção. Muito obrigada, até mais. Obrigada.